Olá, queridos, é uma alegria estarmos aqui pensando nesse dia onde as células se reúnem, um pouco acerca de 1 Coríntios capítulo 8, dando sequência à nossa série de ministrações de 1 Coríntios, e pensando num assunto que não é comum nos dias de hoje, mas era muito comum para o apóstolo Paulo e principalmente para os gregos, judeus que viviam em Corinto, que era comer carne dos sacrifícios, as carnes que eram sacrificadas aos deuses gregos naquela época. Era muito comum. Para você ter acesso a toda a ministração, você pode ver a mensagem de domingo. Ali você vai ver um pouco mais de detalhes, mas a verdade é que grande parte da carne consumida pelos gregos, pelos moradores de Corinto, eram carnes que eram sacrificadas a ídolos, tanto nas festas, parte ficava para o templo, parte ficava para a pessoa que estava oferecendo a festa, tanto festas públicas. A verdade é que todo banquete onde tinha carne era uma carne sacrificada. E às vezes a carne mais barata vendida no mercado também era sacrificada. Enfim, para consumir carne quase precisava ser carne sacrificada a ídolos pagãos gregos. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo está resolvendo um problema da igreja, que alguns irmãos que tinham a mente livre e haviam entendido que aquela carne não o contaminava porque eles eram consagrados pelo Senhor, adoravam a Deus, e se Deus não era nada, se os deuses não eram nada, uma religião monoteísta, o cristianismo, os outros deuses não significavam nada, automaticamente a consagração dessas carnes não valia. E esses crentes com a mente espiritual amadurecidas estavam simplesmente comendo carne sem nenhum problema de consciência. Em contrapartida, havia um outro grupo de crentes que estavam preocupados e escandalizados com isso. A verdade é que esse assunto em si não é muito importante nos dias de hoje, porém existem outros assuntos paralelos que pode ser importante para a igreja dos dias de hoje. Nós falamos no culto de domingo algumas coisas que se perguntam: crente pode fazer isso? Ou crente não pode fazer isso? Que diz respeito a comidas, a bebidas, a festas no nosso calendário, festas de feriados que são de origem de tradições católicas. Quantos crentes já passaram por situações de amigos católicos convidarem irmãos cristãos protestantes para serem padrinhos dos seus filhos no batismo infantil da Igreja Católica? E daí fica a dúvida: pode, não pode, é pecado, não é pecado, entre tantas outras coisas. E Paulo no capítulo 8 nos dá um aceno. Primeiro ele elogia a posição dos crentes mais maduros, dizendo: vocês têm razão, vocês de fato têm razão. Nada que a gente come pode nos santificar ou pode interferir na nossa espiritualidade ou na santificação, porque na verdade isso é uma questão espiritual e não física. Mas Paulo faz um alerta, e o alerta é justamente para o orgulho proveniente do conhecimento cristão, do conhecimento teológico. E aqui onde ele começa a falar nos primeiros versículos com respeito aos alimentos sacrificados: sabemos que todos temos conhecimento, o conhecimento traz orgulho. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Paulo estava querendo dizer que o fato de nós termos uma mente livre, o fato de nós termos liberdade cristã e entendermos algumas coisas, não nos dá direito de passarmos por cima dos nossos irmãos, que, como diz o apóstolo Paulo, têm uma consciência mais fraca. Isso quer dizer o quê? Que por mais que você entenda que alguma coisa não lhe prejudique espiritualmente, alguma coisa que aparentemente para algum outro cristão possa parecer ruim, mas que não é pecado em si, por mais que você acredite que você é livre para fazer, para praticar, para comer ou para beber, se isso prejudica a consciência do seu irmão mais novo, e Paulo traz esse contexto. E foi justamente isso que nós falamos nesse domingo: quando a minha liberdade serve de tropeço. É aí que um cristão deve parar. É aí que um cristão deve avaliar sua liberdade. Porque conhecimento sem amor, conhecimento que não é sensível, não é o conhecimento bíblico. Paulo está dizendo, e como diz no final do texto: quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira,
ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Jesus, quando ensina os discípulos sobre os impostos, ele deixa claro que quem sabe que provavelmente ele não precisaria, os judeus não precisariam pagar impostos, porém, ele diz para que não sirvamos de tropeço. Ele recomenda a Pedro fazer aquela pescaria encontrando peixe premiado, abre a barriga do peixe e tem a moeda a moeda do valor específico, 4 dracmas, se não me falha a memória, o pagamento exato, justamente para que não houvesse tropeço na mensagem do Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe. Quem sabe essa mensagem pode servir para resolver algum tipo de problema que quem sabe você está vivendo. E a verdade é que ninguém tem direito de reivindicar uma liberdade quando essa liberdade prejudica a consciência dos nossos irmãos, não a do crente em si que pratica, porque cada um é julgado pela sua própria consciência, mas daquele que está preocupado com isso e quem sabe ainda não tem a consciência forte que o apóstolo Paulo atribui para aqueles que entendem a fé cristã, que nos dá uma liberdade para fazer, para comer, naquelas coisas que, como eu disse na mensagem, são coisas questionáveis, não diz respeito aos pecados comuns, aqueles pecados que são aqui, deixa eu usar essa expressão, é o mesmo pecado aqui ou na China, é o mesmo pecado no Oriente ou no Ocidente. Adultério, mentira, roubo, entre tantos outros pecados específicos. Mas aqui Paulo está se referindo àquelas coisas que são sim questionáveis, que até os homens mais piedosos, até pastores mais sérios, pensam de forma diferente. Não são pecados em si. Paulo diz, julgue pela consciência, mas não só pela sua, pelo seu irmão. E se você quer reivindicar uma liberdade, que não reivindique às custas, quem sabe, do tropeço do seu irmão. Podemos falar um pouco mais sobre isso na célula, um tema, quem sabe, perigoso. A minha recomendação para você é que você não entre em discussões menores, cabe aqui somente uma postura, não de saber exatamente o que é certo ou o que é errado, porque quem sabe são coisas verdadeiramente questionáveis, mas cabe aqui qual é a postura que agrada ao Senhor. E é sempre uma postura de conciliação, é sempre uma postura de preocupação com a comunhão da igreja, com o corpo de Cristo, e principalmente com os irmãos de consciência mais fraca. Irmãos que quem sabe se abstêm de alguma coisa, porque aquilo durante toda a vida foi uma marca de pecado. Durante toda a vida foi um caminho de desgraça para uma família e pessoas se abstêm daquilo. E não tem uma consciência forte para se deparar e enxergar outro irmão praticando com liberalidade. Que Deus te abençoe e que possamos refletir um pouco sobre isso de acordo com 1 Coríntios capítulo 8, que Paulo trata do terceiro problema dessa igreja, que é justamente as comidas ou as carnes sacrificadas a ídolos, e ele continua tratando sobre isso no capítulo 9 e no capítulo 10 que veremos nas próximas semanas. Que Deus te abençoe.